Você não imagina o que eu já vivenciei trabalhando em fazendas. Você não imagina o quanto que isso me deu de experiência. Mas você também não imagina as experiências que vivenciei em uma motocicleta. As duas juntas acabaram moldando a pessoa que eu sou hoje. Já estive em locais muito remotos, conhecendo pessoas e culturas diferentes. Eu tenho uma teoria sobre essa minha vida repleta de viagens. Meu cérebro não tem tempo para depressão e nem ansiedade enquanto estou pilotando por vários lugares além da velocidade natural da Terra. E então, sempre apago instantaneamente todos os pensamentos irrelevantes e aumento a minha percepção de sobrevivência. Pilotar uma moto é das coisas mais perigosas que eu faço? Talvez. Mas é a mais saudável também. Tive as minhas ideias mais malucas pilotando a minha moto. E eu nunca imaginei que há anos atrás, toda essa minha experiência profissional poderia ser apresentada em um modelo único e inovador. Onde tão importante quanto as viagens e os lugares são as pessoas que encontramos em nosso caminho. Vocês vão poder acompanhar muito das visitas nas fazendas, mas o deslocamento até lá sempre passamos por regiões que têm alguma particularidade produtiva e histórias importantes daquele lugar. A possibilidade de poder conhecer várias regiões mostra que a gente tem dentro das fazendas uma necessidade de entender todo o processo produtivo. Eu sempre falo isso porque nós temos uma necessidade de produzir o ano inteiro. Independente da atividade, seja gado de corte, leite, cavalo, ovino, o aporte forrageiro, ou seja, a quantidade de pasto que precisa todos os dias, ela deve ser equalizada. Por que isso é importante? Porque existem 3 características que determinam o crescimento do pasto: água, luz e
temperatura. Nesse momento aqui, eu estou na região de São Paulo, aqui em Avaré, me deslocando para o Goiás. Está marcando aqui na moto 3 graus. Vocês vão acompanhar que lá no Goiás, na fazenda que a gente vai, tem uma previsão de mais de 35 graus. Então, na mesma semana, você tem uma região com baixíssima temperatura e outra com um delta, uma diferença muito grande. Se a gente parar para pensar na planta forrageira, você tem 2 vertentes. Você tem aquelas plantas de clima mais temperado, ou seja, você pega do Paraná para baixo até o sul, você tem condição de ter plantas que crescem e produzem muito bem quando o período de inverno, ou seja, de baixa temperatura, ele é maior. Essas plantas têm um comportamento produtivo baseado nessas características de clima. Invariavelmente, o valor nutricional dessas pastagens ele é muito alto. E isso é porque a gente consegue fazer todo esse planejamento em cima da taxa de lotação, ou seja, a quantidade de animais que eu coloco por unidade diária. E isso aí, como elas produzem menos, eu vou precisar então ter animais com alto mérito genético, porque daí eu vou explorar o mérito genético do indivíduo, alto ganho por animal por dia, mas com uma taxa de lotação menor. Quando a gente vai agora, por exemplo, em direção ao centro-oeste, você tem temperaturas maiores e agora essas plantas elas não funcionam. E aí você tem agora o uso de plantas tropicais. Essas plantas têm uma capacidade de suporte muito maior. O valor nutricional, quando comparado com as temperadas, não é o mesmo. Mas a capacidade de suporte é maior. Então agora eu tenho um número maior de animais por unidade diária. Eles podem até ganhar menos, mas o lote como um todo produz bastante. Então, essas são condições, e agora eu estou explorando o mérito genético da planta forrageira. Então, quando você está podendo trabalhar num país continental, com as dimensões que o Brasil tem, a necessidade de entender essas variações do crescimento das forrageiras, quais são as forrageiras, e elas estão determinadas pelo local da sua propriedade, é muito importante. Para quem está na cidade, eu preciso ter uma entrega, um fornecimento de produto constante ao longo do ano. Claro que o consumo, dependendo do tipo de alimento, ele varia. A oferta varia, por isso que tem variações no preço, mas, de um modo geral, mesmo que tenha uma sazonalidade de produção da carne, da sazonalidade de produção de leite, o consumidor, ele quer chegar na prateleira do supermercado ou na padaria e ter esse produto lá. Então, isso só acontece se a gente tiver um planejamento dentro da propriedade, é o que a gente chama muito de planejamento forrageiro. O trabalho baseado nas consultorias leva como o item principal e inicial dos trabalhos esse planejamento. Então, aonde que eu estou, aonde que é a minha propriedade e aonde que eu posso elevar o meu patamar produtivo entendendo essas variações climáticas da minha região. Lembrando que do ambiente a gente nunca vai ganhar. Isso significa que eu tenho que entender essas variações. Então, se baixa muito a temperatura, a planta vai passar a ter uma restrição se ela é uma planta tropical. Então, se vai baixar a produção, eu tenho que ter algum outro tipo de forragem, seja conservada, seja suplemento, rações e tal, que eu possa manter a nutrição dos animais. Logo em seguida, e esse tipo de trabalho é importante e tem uma metodologia para isso, nós vamos mostrar. Uma metodologia baseada em alta tecnologia que nós desenvolvemos para ajudar muito o produtor a ter mais resultado. Em sequência, a gente trabalha muito com manejo.
Como que eu vou pegar e alocar os animais na minha área de pastagem para que eles tenham o melhor consumo daquele pasto produzido, independente da região que a gente esteja. Então é isso que vai ser mostrado, as particularidades produtivas dessas regiões. E o importante é que o produtor tenha em mente que ele precisa ser produtivo. A atividade tem que ter a rentabilidade baseada no uso do pasto. No pasto sempre vai ser mais barato. Então, o importante é que se entenda todo esse processo. Dependendo da região, você tem vocações diferentes em termos de atividade. Claro que nós estamos falando de pecuária, mas a minha família, por exemplo, no estado de São Paulo, ela trabalhou muito com pecuária, especialmente pecuária de leite, inclusive com laticínio. Essa história vocês vão acompanhar. Região de Marília. E aí, você pega outras regiões, ou às vezes na mesma região de pecuária, tem outras atividades. Por exemplo, a minha família então tem seringueira, tem café, faz uma parte de agricultura. Então, na região onde eu tenho a propriedade, predomina muito a presença de laranja, a presença de eucalipto. Então, o agronegócio, ele é baseado em atividades que são anuais e atividades que são perenes. Ou seja, não preciso plantar de novo. Café é uma cultura perene. O eucalipto, semi-perene, porque você vai fazer a colheita, mas depois o eucalipto vai rebrotar de novo, dependendo da tecnologia utilizada. Então, por que existem essas grandes diferenças de atividades, às vezes dentro do mesmo município, da mesma região? Porque a vocação de cada propriedade, o que eu chamo de DNA das propriedades, ele é o fator principal para a definição de o que nós vamos fazer. Ou seja, eu sempre digo que não existe uma atividade melhor do que a outra. O que existe é aquilo que o produtor consegue fazer da melhor forma possível. Se ele não fizer, independente da atividade, outra atividade da região que tenha uma maior rentabilidade naquele momento, vai tirá-lo da atividade. Então, a pecuária de corte, no caso, ela tem um potencial enorme para poder competir com essas outras atividades também. Isso faz com que a gente tenha que ter encarar a pecuária como uma outra atividade qualquer. Várias regiões você vê áreas de pecuária sendo substituídas por agricultura, soja, por exemplo. No primeiro momento, o que tira fora esse produtor da pecuária é o baixo rendimento, a baixa rentabilidade. Mas a gente sabe também que depois, quando você faz a integração agricultura-pecuária, esse binômio é muito positivo, mas quando ele é feito de uma forma pensada, e não porque eu saí da atividade e coloquei uma agricultura. Esse parâmetro é importante da gente levar em consideração. Então, e ainda a gente depois, você tem várias outras atividades familiares, hortifruti granzeiros, atividade de frango, porco, enfim, tudo que tem no agronegócio, fruta. Mas é isso, levando em consideração aquilo que tem de potencial produtivo. Você não vai querer plantar laranja num lugar que não dê laranja, não vai querer plantar eucalipto num lugar que não tem eucalipto. E além do lugar, a logística. Tem o mercado para isso? Nós vamos visitar um lugar excelente
e desafiador, que aparentemente tem baixa produtividade, mas é uma pecuária de leite interessante porque ela leva em consideração o bioma, o local onde aquela propriedade está inserida, e ela conseguiu fazer um produto com certificação de origem, que atende mercados da Europa. Muito bacana. Vocês vão se surpreender com esse projeto. Então, coisa mais importante qual é a atividade que eu estou passando agora por um local que só tem cana-de-açúcar. Já tem uns 10 quilômetros que só tem cana-de-açúcar. Quanto mais ao norte, centro e norte você vai do estado de São Paulo, maior é a quantidade de canavial, de usinas. Levando em consideração também que o frete de produtos pós-colheita, ele é determinante para saber até que raio que você vai com aquela atividade, porque ela tem que ser transportada, no caso a cana, tem que ser transportada até a usina. O frete não pode inviabilizar essa atividade. Então o importante é que tenha essa logística, né? A parte de logística é importantíssima. E quanto mais eu ia me deslocando no sentido norte, maior era a presença e a importância da cultura da cana-de-açúcar ao longo do meu trajeto. Essa região de cana-de-açúcar que eu estou passando aqui, ela tem um polo na região aqui de Barra Bonita muito grande. Vale lembrar que a usina, e aqui está uma aqui à frente, mas aqui eu não posso entrar, só para mostrar. A cana-de-açúcar, ela sempre fez parte da história do Brasil, desde o descobrimento. Originalmente, o que sempre foi o produto cana-de-açúcar? Produção de açúcar, efetivamente, para ser exportado. Chamado na época de ouro branco, né? Agora a cana no Brasil, ela teve um aumento tecnológico enorme. Os níveis produtivos dos canaviais são espetaculares. O que antes produzia pouco, vou te falar que desde a época que eu me formei, deve ter mais do que dobrado, no mínimo, a produção do que era e do que passou a ser. A tecnologia evoluiu, o Brasil domina totalmente essa matriz. Tenho vários amigos que trabalham com o setor sucroalcooleiro. O nível de organização dessas indústrias é um negócio fora de série. E aí a gente passou a ter, então, dentro do domínio dessa técnica, ingressar na produção de álcool, etanol. Isso, se não me engano, desde os anos 70 já. Imagina o que já evoluiu isso até hoje. Tanto em termos de produtividade, quanto em termos de mercado, né? Então você chega num ponto ali, basicamente, dentro da indústria, que para a direita eu faço açúcar, para a esquerda eu faço álcool, eu faço os dois. E isso, obviamente, depende muito do mercado, né? O que está mais interessante para a usina fazer. A colheita aqui, até então, era toda manual, queimava-se os canaviais antes, para que toda a folha, a palhada, não atrapalhasse e aumentasse o rendimento do corte dos trabalhadores. Mas tinha essa questão da queimada. E
Por questões então ambientais, se mudou a legislação e a cana passou a ser colhida de forma mecanizada. Todas as áreas hoje em dia elas são colhidas por máquina, o que aumentou muito o rendimento operacional e inclusive a qualidade do produto na hora de moer. Depois de mais de 6 horas pilotando e ainda mais 2 horas para eu chegar até o meu destino, eu me dou por conta que eu não estou nada cansado. É hora então de eu falar das características e qualidades da minha companheira, a BMW GS 1250 Adventure. Essas viagens para as fazendas, quando você olha o deslocamento de motocicleta, eu não poderia entrar numa propriedade, fazer uma visita, porque muitas delas, às vezes elas são perto da própria estrada, mas outras têm um deslocamento muito grande em estrada de chão e essas estradas elas variam muito, tem muita areia, ou tem pouco argila, muito argila, pouco areia, tem a presença de silt. Areia, silt e argila são as principais características físicas do solo. Então cada terreno é um terreno diferente e desafiador. Invariavelmente, você tem aí 3 tipos de situações, mas a maior parte dela você vai andar, a gente acaba andando em estrada pavimentada até chegar nas estradas de chão. Por isso que a moto escolhida, e no caso a BMW GS 1250, ela tem essa capacidade de você poder, a gente seleciona no painel qual é o modo de pilotagem. Então, se eu estou na estrada, seleciono aqui o modo Road. Esse modo coloca a moto num mapa de motor, de torque, de resposta, a suspensão também. Depois, quando e também tem outro modo, um modo um pouco mais esporte, um modo Dynamic, que também ela faz isso, muda o mapa, você acaba tendo uma resposta das marchas, igual um carro esporte que você seleciona ali que tipo de pilotagem você quer. Uma tecnologia enorme, você sente a moto na hora mudando a característica. E quando a gente chega nas fazendas, se eu tivesse com uma outra motocicleta, eu não ia poder entrar numa estrada de chão, porque eu preciso ter essa característica off-road. A GS traz aí depois um comportamento completamente diferente do que está na estrada. Quando selecionamos o modo Enduro ou Enduro Pro, muda de novo também esse mapa, mas o mais importante é a diferença agora entre o controle de tração e o ABS. Sempre que a gente está no modo off-road, é importante não ter essas duas tecnologias ligadas, porque vai te atrapalhar na pilotagem. Existe também a característica, uns defendem de baixar a calibragem do pneu, outros não, para ter mais aderência, mas o mais importante é que você tenha então a condição tecnológica dessa moto entrar e te entregar tudo com muita segurança nas estradas de chão. Claro que depois a técnica de pilotagem, ela relaciona, além da moto, né? Você vai encontrar mais areia, se é mais fofo, se está barro, se está argiloso, o posicionamento na moto, mantendo centro de gravidade. Então, isso você só consegue quando você consegue mudar esses modos de seleção de pilotagem. E outro, em termos de segurança, importantíssimo é o modo chuva, porque quando você está na chuva, principalmente quando começa a chuva, a estrada, ela sempre nesse meio aqui onde tem a estrada, acaba acumulando mais óleo, né? Então é importante tomar cuidado nos primeiros 15 minutos aí de viagem, para que esse óleo já tenha sido lavado aqui.
Modo de pilotagem de chuva muda a resposta agora da aceleração. Ela não te entrega aquela potência de cara relacionada ao torque, ela vai aumentando o torque até o ponto para você não acelerar muito e ela distracionar e você eventualmente pegar algum problema com o derrapagem e tudo. Então é um modo muito legal. Então é uma moto que entrega toda essa tecnologia. Depois tem outras coisas também, principalmente a parte de marcha. Você tem o Quick Shift, então eu consigo mudar as marchas tanto para cima quanto para baixo, depois da primeira marcha, sem o uso da embreagem. E a partir do próximo episódio você vai poder acompanhar em detalhes os projetos dessas fazendas, o meu encontro com o Vitor e a sequência das viagens ao longo do Brasil inteiro. Esse documentário conta com a parceria e apoio do Grupo IESA BMW Motorrad. Se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Felipe Moura, e a gente se vê pelo campo.